Atualmente existem cerca de 170 trilhões de pequenas partículas de plástico nos oceanos que, sozinhas, pesam mais de 2,3 milhões de toneladas. Estima-se que só o Brasil lança 3,4 milhões de toneladas de lixo plástico nos mares todos os anos, entre sacolas, garrafas PET, canudos e outros objetos. A preservação de nossas águas é algo que precisa ser feito com urgência, antes que essa imensidão azul se transforme em uma bomba relógio. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo pertinente a esse assunto. Na década de 1970, um projeto que aconteceu na costa de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, lançou aproximadamente 2 milhões de pneus no mar. Ao contrário do que pode parecer, eles estavam tentando ajudar o ecossistema da região. Só que os resultados dessa empreitada vão te surpreender. Mas antes de apresentar as consequências dessa missão, vamos fazer um breve contexto sobre a relação da humanidade com seus resíduos e os oceanos. Nos Estados Unidos, onde existem mais registros históricos catalogados, estima-se que só no ano de 1968 foram lançados 38 milhões de toneladas de sobras de materiais de escavação, 4,5 milhões de toneladas de restos industriais, 42 milhões de toneladas de esgoto, 100 milhões de plástico, entre 2 e 4 toneladas de resíduos químicos e 1 milhão de toneladas de metais pesados no oceano. É claro que isso são apenas estimativas. Não existiam órgãos ou leis para fiscalizar e registrar os dados com a precisão que fazemos hoje em dia. Pode ser que os números reais estejam um pouco abaixo ou acima, mas esta é uma média oficial para termos uma noção. E os números são impressionantes e assustadores. Segundo estes mesmos arquivos, entre 1946 e 1970, mais de 55 mil contêineres de substratos radioativos foram lançados no Oceano Pacífico, além de 34 mil que foram jogados na costa leste entre 51 e 62. De fato, esses números parecem horríveis, mas isso só acontece porque, como eu disse, estamos medindo pela régua de consciência ambiental que temos hoje em dia. Na época, isso era algo absolutamente normal. Mas é verdade que, olhando para o passado, nós entendemos os perigos e as consequências devastadoras que essas práticas causaram aos ecossistemas do mundo todo. Foi só a partir da década de 1970, com o crescente número de estudos realizados sobre os efeitos desses descartes na fauna marinha e no biossistema das regiões costeiras, com a revolução cultural produzida pelos movimentos hippies e de defesa ambiental e, principalmente, com as reuniões internacionais como a Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de Imersão de Detritos e outros, mais conhecida como Convenção de Londres de 1972. Foi só aí que as coisas começaram a mudar e as políticas públicas passaram a enfrentar estas práticas e cuidar melhor de nossos mares. Com as novas restrições governamentais impostas em 72, as empresas que produziam e descartavam grandes quantidades de resíduos tiveram que buscar soluções para lidar com seu lixo de uma forma mais sustentável, além de precisarem lidar com a bagunça que já haviam feito. E aqui chegamos aos famigerados pneus. Durante a década de 1970, a indústria automobilística foi uma das que mais cresceu nos Estados Unidos. Por um lado, isso é bom, pois aquece o mercado, gera empregos, gira economia, mas, como tudo na vida, esse progresso tinha seu preço. Pensando apenas nos pneus, a expansão da indústria de automóveis produzia cerca de 170 milhões de unidades por ano, o que gerava uma quantidade de resíduos bastante significativa. Embora algumas técnicas de reciclagem já fossem usadas nessa época, tudo ainda era muito incipiente. Por isso, a maioria dos dejetos era incinerada, lançando toneladas de gases tóxicos na atmosfera, ou despejadas em aterros sanitários, poluindo e comprometendo a integridade do solo.
Foi então que a Broward Artificial Reef, uma empresa focada na construção de recifes artificiais, propôs uma solução audaciosa. Lançar os pneus que estavam se acumulando no oceano, aproveitando o seu material aparentemente inerte para reconstruir os recifes naturais que haviam sido destruídos pela ação humana dos últimos anos. Os recifes de corais são ecossistemas fundamentais para o oceano e para o planeta de forma geral. Estima-se que cerca de 25% da vida marinha esteja concentrada nesses ambientes, que oferecem alimento e abrigo para várias espécies e que estavam e estão seriamente ameaçadas pelo despejo irrestrito de material nos oceanos. Apesar de ser uma iniciativa experimental e ambiciosa, o projeto tinha tudo para dar certo. Resolveria o problema do descarte de toneladas de pneus que iriam poluir o meio ambiente, ao mesmo tempo que iria contribuir para resolver o problema que havia sido criado anteriormente. E vale ressaltar que recifes similares já haviam sido criados no Nordeste dos Estados Unidos, no Golfo do México, Indonésia, Malásia, Austrália, África, tudo com materiais diferentes, é claro, mas com o mesmo propósito. O local escolhido desta vez foi a costa de Fort Lauderdale, na Flórida. O projeto recebeu aprovação do governo em 1974 e ficou conhecido como Recife Artificial de Osborne. Mais de 100 barcos particulares ofereceram ajuda, cada um levando milhares de pneus amarrados com grampos de aço e nylon que foram depositados em uma área de 88 acres a 2 quilômetros da costa. No total, foram usados cerca de 2 milhões de pneus. A iniciativa contou, inclusive, com grandes marcas que ofereceram seus produtos e financiaram algumas embarcações para ajudar, aproveitando para fazer também um pequeno jabá, né? Por que não? Atualmente, já se passaram 50 anos desde que o plano foi colocado em prática. E você agora? Você aí, está pronto para ver como ficou? Então, fique com estes clips. Não. Você não está vendo errado, não. Não há peixes, nem corais, nem recife algum. Apesar das promessas e boas intenções, o Recife Artificial de Osborne foi um grande fracasso. A seguir, vamos conhecer os principais motivos para o fiasco, bem como conhecer as consequências catastróficas que o empreendimento gerou. Também vamos apontar outras iniciativas parecidas que existem ao redor do mundo. E eu tenho certeza de que você vai se surpreender com o que andam fazendo por aí, viu? Lembra que eu comentei que os feixes usados para amarrar os pneus foram feitos de aço e nylon? Acontece que ninguém cogitou em tratar o aço para que ele não sofresse os efeitos da corrosão por oxidação. Sua liga é formada essencialmente por ferro e carbono, e como todos sabemos, o ferro já oxida, isto é, enferruja, devido à presença de umidade no ambiente. Agora imagine isso potencializado pela água salgada do mar. Os recifes de corais são estruturas sólidas, fixas e precisam de alicerces similares para se firmar e desenvolver. No entanto, as amarras de aço se desfizeram pouco tempo depois que foram lançadas ao mar, fazendo com que os mais de 2 milhões de pneus ficassem soltos, móveis, tornando impossível que qualquer coral se estabilizasse por ali. Mas o pior está por vir, viu? Como a Flórida é uma região suscetível a tempestades e grandes correntes marítimas, os pneus itinerantes foram arrastados e acabaram se chocando com os recifes naturais já existentes, destruindo tudo por onde passavam. Ou seja, além de não criar novos corais, os pneus desmantelaram aqueles que já existiam. Mas calma, que tem mais. Os danos não foram exclusivos da região. Os furacões que atingiram aquela área em 1995 e 98 levaram os destroços por toda a costa da Flórida até o Golfo e o estado da Carolina do Norte, dizimando tudo que estava à sua frente. E, por fim, mais tarde descobriram que o material aparentemente inerte dos pneus, na verdade, era bastante tóxico e estava vazando produtos químicos e metais pesados na água o tempo todo. Os corais precisam de água limpa, saudável e quente para se desenvolverem. O que significa que mesmo que as abraçadeiras não tivessem se partido e liberado os pneus,
é bem provável que eles não iriam ser usados como substrato pelo simples fato de serem tóxicos demais para estas espécies sensíveis. Assim como o projeto não funcionou da maneira como deveria, na verdade, só trouxe mais prejuízos para o ecossistema, e seria preciso lidar com ele de alguma forma. A primeira iniciativa com este objetivo se deu através da Universidade de Nova Southeastern. Em 2001, alguns professores desta instituição receberam uma bolsa no valor de $30 mil para iniciar uma operação de limpeza na costa da Flórida. Com este montante, eles conseguiram contratar mergulhadores para descer e retirar cerca de 1.600 pneus que estavam soltos na região. Não é um número expressivo, mas já é melhor do que os 30 anos anteriores em que todos fingiram que o problema não existia. Fazendo uma estimativa rápida, o custo para a retirada de um pneu através desta iniciativa estaria em torno de $18. Individualmente pode não parecer muito, mas se levarmos em conta que são 2 milhões de pneus e que podem ocorrer imprevistos e dificuldades extras na jornada, o valor total poderia ser uma cifra entre 40 e 100 milhões de dólares. Uma quantia substancial, especialmente para uma instituição de ensino. Por isso, compreensivelmente, o progresso estagnou. A próxima tentativa se deu em 2007, quando o exército americano decidiu usar aquela área como um campo de treinamento. Somente neste ano, foram retirados quase 10 mil pneus durante os exercícios empreendidos pelas forças militares. O governo injetou cerca de $2 milhões na operação e outros milhões foram adicionados nos anos seguintes, até que, em 2009, cerca de 72 mil pneus já haviam sido retirados. No entanto, as operações do Exército cessaram, assim como as iniciativas de recuperação do Recife, deixando ainda cerca de 95% dos resíduos na região. Os trabalhos só foram retomados em 2016, graças a um contrato de $4 milhões com a Corporação de Mergulhadores Industriais. E desta vez houve um progresso importante na jornada. Eles conseguiam remover entre 2 a 5 mil pneus por semana e, em 2019, cerca de 250 mil unidades já haviam sido retiradas do mar. Mas os custos estavam muito elevados para o governo e a iniciativa foi perdendo forças. A próxima grande empreitada se deu em 2021, através de esforços da iniciativa privada. A empresa 4Ocean anunciou que iria recuperar 34 acres do leito oceânico próximos ao local original do despejo, na costa da Flórida. E para custear uma parte das operações, eles passaram a vender pulseiras feitas de pneus reciclados. Segundo eles, cada pulseira vendida reverteria fundos suficientes para retirar 2 quilos de resíduos do fundo do mar. Mas como um pneu comum pesa em média uns 10 quilos, seria necessário vender ao menos 5 adornos para conseguir resgatar uma unidade de pneu. Ou seja, o custo para limpar o leito oceânico subiu de $18 por pneu em 2001 para $145 por pneu em 2021. Foi então que as controvérsias começaram a surgir. É claro que os preços de todos os serviços e insumos subiram neste período de 20 anos que separam as iniciativas, mas ainda assim, a diferença é de quase 8 vezes, o que é muito para ser justificado apenas pela correção de juros e inflação. Contudo, muitos defendem que o intuito da empresa não é fazer caridade, como qualquer outra organização da iniciativa privada. Espera obter lucro e, a partir de seu trabalho, o que é justo, se pararmos para pensar. Mas há críticas de que as empresas envolvidas nessa recuperação podem ser as mesmas que provocaram o problema 50 anos atrás e que agora estão cobrando para lidar com o transtorno que eles mesmos causaram. Seria isso o quê? Falta de ética ou uma jogada de mestre? Apesar das críticas, o projeto apresentou bons resultados. Estimativas dão conta de que, em 2022, restavam 500 mil pneus para serem retirados. Ainda são muitos, mas bem menos do que os 2 milhões que já estiveram por lá. Agora, e se eu dissesse para você que o Recife de Osborne,
não foi a única tentativa de se construir um recife artificial com pneus usados? Parece brincadeira, né? Mas não é não. Em 1980, a França tentou repetir o projeto, que até então não se sabia que havia fracassado. Eles lançaram cerca de 25 mil pneus no mar, esperando que eles se tornassem o lar de peixes e corais da região. Contudo, como já sabemos, o resultado foi devastador. Por lá, os resíduos também se desprenderam e esmagaram corais, algas e outras espécies marinhas que estavam ao seu redor. Isso sem contar na emissão de produtos químicos e metais pesados, que só foi ser descoberta anos mais tarde. Mas a boa notícia é que a quantidade expressivamente menor de pneus fez com que o processo de limpeza e retirada fosse bem mais simples do que no caso norte-americano. Uma parceria entre o governo e a iniciativa privada concentrou esforços nessa missão a partir de 2015 e o projeto já está em um estado bastante avançado. Porém, os pneus não foram os únicos vilões dessa história. Existem inúmeras outras tentativas de se construir recifes artificiais, uma mais bizarra que a outra, tendo como limite apenas a imaginação humana. Alguns exemplos? Vamos lá. Em 2007 foi inaugurado o Neptune Memorial Reef, ou Recife Memorial de Netuno, em tradução direta, que é nada mais nada menos que um recife artificial criado para servir como uma espécie de cemitério subaquático, onde o seu ente querido, ou melhor, suas cinzas, poderá descansar próximo aos peixes e corais, em uma representação artística inspirada na cidade perdida de Atlântida. Esse projeto está localizado aonde, gente? Na Flórida. E apesar de toda a visão poética envolvida, tem levantado duras críticas. As controvérsias apontam que, apesar de todos os cuidados, é difícil prever os reais impactos, especialmente no futuro. As cinzas são depositadas em estátuas ou jazigos ornamentais, feitos com peso suficiente para não se deslocarem e com material alcalino, um cimento especial, para não deixar resíduos na água. Mas talvez isso não seja o suficiente, não. Isso porque a própria cremação das pessoas já libera uma boa dose de gases poluentes na atmosfera. Mas ainda que isso não cause um impacto tão significativo, a produção do cimento o faz. Estima-se que 8% de todas as emissões globais de dióxido de carbono são produtos da fabricação do concreto. Então, mesmo que a mistura feita pelos idealizadores não prejudique a água diretamente, está contribuindo com esta cadeia mais ampla de poluição do planeta. Outro caso curioso é o do porta-aviões USS Oriskany. Esse navio foi produzido na década de 1940 e usado especialmente durante as guerras da Coreia e do Vietnã, sendo uma peça fundamental durante esses conflitos. Depois de 25 anos de uso, ele foi aposentado e usado para fins de armazenamento a partir de 1976. Mas se tornou um importante ícone no imaginário estadunidense. Até que em 2004 foi dada a notícia de que ele iria sair de uma vez por todas de operação. Ele poderia ser desmontado e ter suas peças reutilizadas em novos projetos. Contudo, os americanos tinham outros planos para ele. Colocaram-no na costa da Flórida, novamente, e explodiram com centenas de quilos de explosivos C4, para que ele afundasse e se tornasse substrato para um recife de coral artificial. Dá para imaginar? Sabemos que a embarcação tinha um valor sentimental para o país, mas isso não justifica todas as consequências geradas para a vida marinha daquela região. Além dos metais pesados e produtos químicos, estudos posteriores demonstraram que havia uma quantidade substancial de material radioativo emanando dos cabos elétricos usados na construção do navio. Tudo para que ele pudesse ser visitado por mergulhadores que gostariam de ver uma parte de sua história em uma espécie de museu subaquático. Hoje em dia, pesquisadores, entusiastas e ambientalistas ressaltam os altos riscos e baixos benefícios que podem ser extraídos das tentativas de se construir recifes artificiais, independentemente de qual material seja usado. O fato é que praticamente tudo que seja criado artificialmente por nós vai produzir dejetos e alterar o ecossistema da região em que será lançado. Na maior parte dos casos, os peixes e corais sequer se aproximam do entulho estranho que está invadindo seu habitat.
Existem aqueles que chegam a produzir corais, mas não atraem peixes. E, no pior dos casos, atraem os peixes, retirando-os dos recifes naturais, levando também pescadores que se aproveitam da situação e acabam prejudicando ainda mais esse ciclo vicioso, tão devastador. O melhor mesmo é deixar a natureza fazer a sua parte. Basta que não lancemos toneladas de lixo nos oceanos, no solo, na atmosfera. E o planeta, com certeza, saberá se virar, como sempre fez. Flórida, vamos aprender a cuidar melhor dessas águas, hein? Daqui a pouco não vai sobrar nada, nem para contar a história. Se liga. Até o próximo vídeo.